Fala, rapaziada. Tá difícil, hein? Tá difícil sorrir, tá difícil acompanhar, tá difícil não se revoltar com o que tem acontecido no Fluminense. Torcedor tricolor, ele vive literalmente numa montanha russa, né? É altos e baixos o tempo inteiro. Vou usar um termo aqui que foi usado no nosso grupo da Tropa do Sentimento, que também tem a ver com um parque de diversões, né? Montanha-russa e um carrossel de emoções. Você, torcedor do Fluminense, vive um carrossel de emoções, né? Você está dentro de uma montanha-russa, você está dentro de um parque de diversões. E parque de diversões normalmente tem circo, né? Tem o circo lá e tem os palhaços. Olha, acho que os palhaços aqui da vez somos nós. Porque não é possível, dentro de 3 meses de uma temporada, o torcedor tricolor passar tanta vergonha. Acreditar, decepcionar. Acreditar, decepcionar. E assim tem sido ao longo desses 3 meses aí de 2022. O Fluminense ele foi atropelado pelo Júnior Barranquilla. Perdeu de goleada por 3-0, porque sim, para mim, diferença de 3 gols é a goleada. Júnior Barranquilla passou como quis por cima do Fluminense. E o pior é você ter a sensação que perdeu de 3 e poderia ter perdido de 5. E que se você jogasse mais 24 horas, você não conseguiria fazer um gol. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Queria pedir para você deixar o like. Para mim, não é para o time do Fluminense, não é para o momento que a gente está vivendo, é para o meu trabalho. Eu queria que você entendesse que se é difícil para você, torcedor tricolor, que não trabalha com isso no teu canal, você pode minimamente se desligar do Fluminense, não assistir nada, não ver nada, parar de saber tudo aí por 2, 3 dias e depois, para poder digerir isso e poder voltar. Nem esse direito eu tenho, né? Porque eu não vou deixar você sozinho. Não importa eu seguir 20 mil pessoas assistam os vídeos diariamente e depois numa situação dessa 10 passem a assistir. Não importa. Eu quero estar ao lado desses 10 que não conseguem abandonar o Fluminense. Então o like é pra mim. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também pra gente poder fazermos essas terapias em grupo aqui. A gente conversar nos vídeos, nas lives. Segue o nosso Instagram lá, tem um repúdio meu lá no Instagram também que eu postei ontem à noite, logo após a live, pós-jogo. E o sorteio da camisa oficial, que tá aqui atrás de mim, ó. Também o resultado já saiu, tá lá no nosso Insta, tá legal? Vamos lá, galera. O que falar da postura do Fluminense em campo? Eu tô vendo muita gente falar assim, inclusive o Abel, o Paulo Henrique Ganso, que voltou a fazer uma péssima partida, mas não vou avaliar o Ganso de forma individual, afinal de contas, quem jogou bem ontem, né? Vai ter as notas aqui, tá? Eu vou dar as notas aqui para todo mundo, do goleiro ao ponta esquerda, ao reserva do Sub-23, vai ganhar nota nesse vídeo de hoje. Então, o Ganso e o Abel falaram que o Fluminense teve uma noite ruim, uma noite que nada deu certo. Pois é, compra esse discurso quem quer, né? Porque, na verdade, não foi uma noite ruim. Na verdade, o Fluminense repetiu um comportamento que ele já vem tendo há bastante tempo, disputando partidas fora de casa. Os últimos 15 jogos do Fluminense, fora de casa, foram 13 derrotas e 2 vitórias. Essas 2 vitórias, uma contra o América Mineiro e uma contra o Milionários, lá na Colômbia. E eu tava lá, por sinal, fui um felizardo, hein? Tava lá fazendo react do jogo, consegui gritar uma defesa de pênalti do Fábio e 2 gols do Fluminense. Ora, vivi um momento ali que é extinção no nosso clube, né? Ganhar um jogo fora de casa. Isso você coloca jogadores diferentes, treinadores diferentes. No passado não era o Abel, esse ano é o Abel. E essa síndrome de jogar fora de casa, ou melhor, essa síndrome de não jogar fora de casa, ela já persiste no Fluminense há muito tempo. E eu tenho certeza que isso é o que mais te revolta. Não é perder o jogo. Perder o jogo deixa a gente triste, chateado, mas dependendo das circunstâncias, a gente releva, né? Foi uma noite realmente ruim, um erro de arbitragem, nosso ataque não estava bem, nossa defesa bobeou individualmente. O Fluminense perdeu o jogo, mas a gente sabe que tem uma consistência. E no próximo jogo a gente vai voltar a atuar bem. Mas não, no Fluminense não existe isso, galera. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Cris Silva, que tem muita gente detonando ele hoje aí com razão. Contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro no último sábado,
Ele tinha feito uma das melhores partidas dele vestindo a camisa do Fluminense. Foi muito seguro na defesa, apoiou bem, acertou cruzamentos. 4, 5 dias depois, ele consegue fazer uma das piores atuações dele com a camisa do Fluminense. Bicho, eu fico me perguntando, como é que consegue oscilar tanto? Como é que consegue ser 8 ou 80? Não consegue manter uma regularidade. O Cris Silva foi só um exemplo, tá? Só um exemplo. Eu poderia citar uns 10 aqui no time do Fluminense. Então eu vou preferir falar de forma coletiva. Como é que essa equipe do Fluminense ela oscila tanto? Como é que em 10 dias ela consegue fazer o melhor jogo da temporada no Fla-Flu contra um grande rival do futebol brasileiro e 10 dias depois fazer uma partida tão ridícula, vergonhosa, humilhante, vexatória, como ele fez contra o Júnior Barranquilla? O Júnior Barranquilla não é nada demais. É o 5º colocado do Campeonato Colombiano. Só que nós somos fregueses do Júnior Barranquilla. O Fluminense ele conseguiu a façanha. Esse elenco atual, porque a boa parte estava no ano passado, conseguiu transformar o Fluminense Futebol Clube em freguês do Júnior Barranquilla. Foram 3 jogos até agora com 2 derrotas e 1 empate. Repito, contra o Poçante e Júnior Barranquilla, uma equipe média do futebol colombiano, que tem um elenco aí avaliado em menos da metade do que o nosso, em milhões de euros. Tá? Se é contra o River Plate, se é contra um grande clube, pelo menos um clube de tradição no futebol sul-americano. Mas não, o Ceará, por exemplo, pega um clube de tradição no futebol sul-americano, o Independiente da Argentina, né? O rei de Copas, 7 vezes campeão da Libertadores, se eu não estou enganado, e vence o Independiente. O Fluminense pega o Júnior Barranquilla, que nunca conquistou nada na América do Sul, assim como a LDU não tinha conquistado absolutamente nada, e de lá para cá também não conquistou mais nada, e sempre em jogos decisivos, sempre em jogos importantes, o Fluminense dá uma paçocada, entrega a paçoca e perde os jogos. O torcedor tricolor não aguenta mais isso, tá? Mas fazendo aqui uma avaliação rápida do que foi o jogo, John Arias, só vou citar alguns pontos, tá, galera? Que se eu for falar de 1 a 1, esse vídeo aqui vai durar 60 minutos, vai durar 1 hora, vai virar, aí vira uma live, aí eu encerro o vídeo e abro live, né? O nosso problema ontem foi tão grave que aos 4 minutos do primeiro tempo eu já tinha reparado que o time não estava compacto, tinha um buraco no meio campo, as linhas de marcação, aquela linha, né, da defesa de 3 zagueiros, dentro da grande área, em alguns momentos dentro da pequena área, o time do Júnior Barranquilla fazia o que queria. E apesar de toda a deficiência do Cris Silva, ele a todo momento ele estava sozinho na ala esquerda, tanto para defender quanto para atacar. Pode reparar, assiste os melhores momentos ou os piores momentos, como você quiser, e você vai ver que toda hora era feito um X, era um 2-1, né? 1-2 em cima do Cris Silva. Eram 2, 3 jogadores do Júnior contra ele sozinho. Isso não exime ele de culpa. No gol do Júnior Barranquilla, o primeiro gol, ele deixa o cara cruzar, ele não dá um bote, ele não chega firme. E o Cris é um cara que chega firme. Contra o Santos, por exemplo, ele não deu espaço nas poucas vezes que o Santos tentou ir ao ataque. Por que dessa vez é uma marcação frouxa desse jeito? Nesse mesmo primeiro gol, é muito claro que a linha de 3 zagueiros, ela tá em cima da linha da pequena área. Os 3 patetas, né, que eu falei na live de ontem. Tava lá o David Braz, o Manuel e o Nino. Os 3 em cima da linha da pequena área. E o jogador do Júnior dominou tranquilamente dentro da grande área, finalizou, sem ser incomodado por ninguém. Cadê os volantes? Cadê o André e o Iago para fazer a cobertura do Cris? Um ou outro. Cadê o David Braz para fazer essa cobertura? Tá? Muita gente pedindo, Abel mexe, Abel mexe, Abel mexe. Tira o Iago, bota o Martinelli. Tira o Iago e bota o Nonato. Ontem ele botou o Martinelli. O que aconteceu? Martinelli perdeu a bola que ocasionou o terceiro gol. Tira o Cris, bota o Pineda. A gente altura o Pineda por 3 jogos e já pede o Cris de volta, porque é um pior do que o outro. Será que a culpa é realmente somente do treinador, galera? Será que o Abel é o único responsável? Será que o problema desse time do Fluminense foi jogar com 3 zagueiros? Se tivesse jogado no 4-4-2, o jogo seria completamente outro, é isso? Com a postura que os atletas tiveram dentro de campo? Não, eu tenho certeza que não. Eu sempre falei para vocês que tem 3 formas de você avaliar o desempenho de uma equipe de futebol dentro de campo. A primeira é a formação tática, ok? Então aí você pode questionar se o 3-5-2 funciona, se não funciona. Se jogar sem o Felipe Melo com 3 zagueiros é legal, não é? Aí é um critério de avaliação pessoal.
Cada um faz a sua avaliação. O outro é a escolha dos jogadores para aquele sistema tático que o treinador escolheu. Bom, eu acho que ontem o time que o Abel começou era realmente o time titular de 9 entre cada 10 tricolores, certo? Não vou falar 10 entre 10 porque toda unanimidade é burra. E eu já percebi aqui no canal que tem sempre um do contra. Mas a grande maioria queria aquele time que foi escalado ontem, certo ou não? Se for não, deixa aqui nos comentários, tá? Não tem problema nenhum. O Ganso voltou, os 3 zagueiros, Manuel que arrebentou nas finais dos Fla-Flus, tava lá na zaga, junto com o David Braz, o Nino, Calegari e Cris Silva, meio ali com o Iago, André e Paulo Henrique Ganso. No meio, lá na frente, John Arias e Germancano. Ou seja, era o time que a maioria dos torcedores tricolores queriam, certo? Certo. Pois é, não deu certo. E a outra forma que você tem de avaliar uma equipe dentro de campo é a postura dos jogadores dentro das 4 linhas. E galera, vou te falar, na postura dos atletas, o treinador não tem influência absolutamente nenhuma. Se o cara vai correr, se ele vai se entregar, se ele tá motivado, não importa se o sistema é reativo, se ele é proativo, se o time joga pra frente, se o time joga pra trás, a vibração, a postura do jogador dentro de campo é algo intrínseco. É algo que só ele controla. E quando o time tá omisso, quando o time tá morto, sem vibração dentro de campo, não há nada que o treinador possa fazer. 3 formas de avaliar uma equipe dentro de campo. Formação tática, escalação dos jogadores para aquela formação que ele escolhe e a postura do time dentro de campo. Ontem, na minha opinião, o Fluminense ele falhou em pelo menos 2 dessas 3. Você pode questionar se o 3-5-2 sem o Felipe Melo funciona ou não, e a postura do time dentro de campo foi uma postura covarde, omissa, vergonhosa, humilhante, patética. Patética. Em relação à escalação, eu não mudaria nada. Se eu fosse treinador, eu faria a mesma coisa que o Abel fez. Então, não vou criticar em relação à escalação, muito menos as substituições. Tirou o Cano e botou o Fred. Meu Deus. Tudo bem que o Fred já deu pra ver que não dá mais. Meu grande ídolo, pra mim é o maior ídolo da história do Fluminense, mas não dá mais pro Fred, tá? O que eu não tava fazendo no jogo também ontem? E, tecnicamente, muito mal o Germancano, muito mal. Não conseguia dominar a bola, quando dominava finalizava errado, finalizava fraco pra fora. Péssima noite do Germancano ontem. O Abel tentou. Dificilmente o Fred, na situação que ele tá hoje, ele conseguiria fazer alguma coisa diferente. A não ser que o Fluminense buscasse a bola aérea, mas foi o contrário. O Fluminense cansou de cruzar a bola na área quando o Cano estava em campo. Germancano, o ponto fraco dele é cobrança de pênalti e bola aérea, cabeceio. Ele não sabe cabecear. Aí quando o Fred entra, o Fluminense para de cruzar a bola na área e tenta usar o Fred como pivô para tentar fazer jogada. Não ia sair gol nunca. Não ia sair gol nunca. Tá? Então eu não acho que foi uma noite terrível, que foi um acaso. Isso tem acontecido com constância dentro do Fluminense. E aí cabe à diretoria, cabe ao presidente Mário Bittencourt, que por sinal não estava na delegação, tá? E eu não vou julgar, não sei o que aconteceu, se ele tinha alguma reunião importante, se foi motivo pessoal, se não foi. Mas será que isso não mostra um pouquinho, um jogo importantíssimo ontem? E eu vinha batendo nessa tecla. Não era o segundo jogo da Copa Sul-Americana. Era o jogo que, se o Fluminense conseguisse a vitória fora de casa contra o Júnior, ele caminharia muito a sua classificação para as oitavas de final. Será que isso não mostra que o Fluminense não está ligando muito para a Copa Sul-Americana? E o presidente nem viajou? Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta, volto a dizer, eu não sei o motivo que ele não foi. Quem foi o Rui, que é diretor lá da base do Fluminense, de Xerém. Tá? O Mário tá sempre nas viagens. Será que isso não pode contaminar o elenco? Falar assim, porra, nem o presidente veio. Não tá dando muita importância para essa competição, não. Não vamos se esforçar, porque a gente tem Campeonato Brasileiro no sábado, tem Copa do Brasil na terça. Será? Não sei, galera. É sempre um grande ponto de interrogação. A gente fica aqui igual maluco tentando achar uma explicação para apresentações patéticas, vergonha. Se eu fosse jogador do Fluminense hoje, ao desembarcar do avião lá em Manaus, eu teria vergonha de olhar pro torcedor. O torcedor vem tirar a foto, eu falaria no ouvidinho dele assim, cara, desculpa por ontem, tá? A gente vai fazer de tudo pra melhorar e sábado já dar uma resposta. Desculpa. Vocês não merecem isso. Era o que eu faria. Ou então ia desembarcar por algum buraco, algum corredor pra nem ter contato com o torcedor. De vergonha. Os caras não têm vergonha, né? Não tem vergonha.
Desembarcaram lá em Manaus, já fiquei sabendo, tá todo mundo rindo, tirando foto e tal, como nada tivesse acontecido. A declaração do Abel na entrevista foi assim. Foi uma noite ruim, as coisas não deram certo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente dominou, amassou. Dominou e amassou o quê? O Júnior Barranquilla diminuiu, tirou o pezinho, 2-0 já, administrou o jogo. Baixou as suas linhas de marcação e acabou. E ficou ali para segurar o resultado. O Fluminense só foi menos pior no segundo tempo porque o Júnior quis assim. A postura dele foi diferente. Se eles continuassem em cima, amassando, atropelando a gente, como foi no primeiro tempo, ontem tinha sido 5, 6, 7. Quem sabe não é repetir o placar do Palmeiras lá, 8-1. Só que nenhum, ia ser 8-0, né? Que a gente ia passar ali 24 horas e não ia conseguir marcar um gol. Atuação vergonhosa, patética do Fluminense. Muito decepcionante, na minha opinião. Aí eu pergunto a você, torcedor, diretoria, comissão técnica e jogadores. Como confiar em vocês a partir de agora? Depois do jogo contra o Olímpia e as 2 semifinais contra o Botafogo. Repito, essa faixa só tá aqui pelo sobrenatural, pelo João de Deus, pelo aquele gol espírita do Germancano aos 51 minutos contra o Botafogo. Que a gente não mereceu não, tá? O Botafogo merecia aquela classificação. Só por isso que essa faixa tá aqui. Por um acaso, por uma bola aos 51 minutos do segundo tempo. Porque as 2 apresentações contra o Botafogo foram ridículas. Assim como a apresentação lá no Paraguai contra o Olímpia. Ontem foi a 4ª apresentação vexatória, ridícula desse elenco em pouco mais de 3 meses de trabalho. Aí fica a pergunta da thumbnail nesse vídeo. Até quando, Fluminense? Até quando?